Hello! Hello, guys! Hello, pessoal do Instagram. Hello, pessoal do YouTube, Facebook. Sejam bem-vindos. Guys, então eu vou complementar, vou dar um exemplo aqui com vocês do exercício que eu acabei de mandar para a galera do Telegram. O pessoal que estiver me assistindo pode ir respondendo, participando comigo, tá? Porque eu tive algumas perguntas em relação às atividades, né? Acabei de postar, o pessoal já começou fazendo, já foi tirando dúvida. Teacher, qual que o importante da técnica aqui é a tradução? É o tanto de vezes que a gente vai fazer? Então, eu vou falar um pouquinho sobre isso, tá? Ó, eu vou começar fazendo uma atividade prática e você já vai entender melhor o que eu tô falando. Sejam todos bem-vindos, tá? Pessoal, eu vou colocar uma frase aqui no inglês e, na verdade, vou inverter. Vou começar no português e vou pedir para você digitar aí para mim, como é que você diria essa sentença que eu vou colocar aqui, tá bom? Então, eu vou colocar uma frase aqui, por exemplo, ó. Eu, tá em português, trabalho. Eu trabalho aqui, ok? O aqui, Lê, tá dando para ver aí no Insta? Sim. Eu trabalho aqui há 2 anos, vou colocar. Opa, ó, olha o cérebro, né? Querendo colocar um years aqui. Opa, anos. Olha o português com o inglês se misturando lá. Anos, tá, gente? Eu trabalho aqui há 2 anos. Guys, como é que você diria isso em inglês, tá? Pode ir digitando aí para mim. Vou dar algumas dicas caso você não conheça algum vocabulário. Trabalhar, o verbo trabalhar é work. Tudo bem? Trabalhar é o work. Esse A de tanto tempo, né, é for. Então, ó, já passei 2 vocabulários de apoio para você. Trabalhar é work e o A é for. Então, se você tivesse que falar em inglês, eu trabalho aqui há 2 anos. Como é que você diria isso? Pessoal, vocês querem digitar aí para mim? Digita aí como é que você falaria. O importante, se você estiver fazendo um treino, né, como eu coloquei lá no Telegram, o ideal é que você fale, tá? Aqui eu tô pedindo para você digitar, porque eu não vou conseguir te ouvir. Mas o ideal é que, se você pegasse essa atividade para fazer, você fizesse ela falando. Eu trabalho aqui há 2 anos, eu falaria papapá, years, tá? Então, o ideal é que você pratique isso aqui falando. Mas, como eu não vou conseguir te ouvir agora, o que você pensaria? Vê se alguém comentou aí, Lê, no Insta. Sim, a gente tem 2. I work here was 2 years. Opção 2, I work here for 2 years. Muito bem. Então, ó, vamos imaginar mais ou menos o que vocês colocaram. Eu acredito que é o que 98% falaria mesmo. I work here, porque a gente sabe que eu trabalho, né? I work here for 2 years. Não é mais ou menos isso que a gente pensa na hora de passar para o inglês? Só que eu vou te dar agora alguns conteúdos novos, algumas novas informações para a gente refazer essa sentença da forma adequada. Segura aí esse I work here for 2 years, que é o que a maioria vai pensar mesmo. Trabalho, work, aqui há 2 anos, tá? Eu vou voltar aqui nesse exemplo, vou juntar tudo para vocês. Só que agora eu vou passar uma informação nova em relação a essa sentença que eu pedi para vocês fazerem. Toda vez que no inglês você fala que faz algo há um tempo, pessoal, se tiver qualquer problema de transmissão pelo Facebook, YouTube, corre lá pro Instagram, que lá a transmissão está sempre ok, @teacherg. Toda vez que você fala que você faz algo há um tempo, ou desde, por exemplo, eu trabalho aqui há 2 anos, né? Eu tô falando que eu trabalho há 2 anos. Toda vez que você usa essa condição no inglês, você precisa de uma estrutura que eu vou te mostrar agora qual é, tá? Você precisa do perfect tense. Eu vou falar o nome só para você saber o que eu tô dizendo. Na prática, nada mais é do que você vai precisar do have e o verbo numa conjugação um pouquinho diferente, que é aquele trabalhado, estudado, feito, sido, corrido, tá bom? Toda vez, se você falar, eu estudo inglês há 1 ano, vou precisar dessa construção. Eu moro aqui há 10 anos, vou precisar. Eu trabalho aqui há 2 anos, vou precisar dessa construção. Vamos ver como é que vai ficar?
Então, toda vez que eu falo que eu faço algo há um tempo em inglês, eu preciso do have mais o verbo nessa conjunção de particípio, que é o trabalhado, worked, tá? Estudado, studied, vivido, morado, lived, tudo bem? É essa conjugação aqui. Considerando isso, guys, aquela sentença que eu pedi para vocês, né? Eu trabalho aqui há 2 anos. O eu com have, a gente vai usar dessa forma, ó. I've, tá? Vai ficar contraído. I've, tudo bem? Então, ao invés de I have, I've, a forma contraída. Lembra que eu falei que o verbo vai ter que ficar assim? Então, nós vamos deixar o verbo dessa forma, tá bom? E o restante da sentença. Então, ó, aquele eu trabalho aqui há 2 anos, vai virar isso aqui, ó. I've worked here, vou completar aqui. I've worked here for... É um outro, tá, gente? 2 years. Nossa, Titi, mas por que eu tenho que falar assim? Já expliquei o como, né? Que inclusive vai ser conteúdo da aula 2, hein? Toda vez que eu falo que eu faço algo há um tempo ou desde algum momento, eu preciso fazer essa construção. I've, que é o I have, mais o verbo nessa conjugação aqui, ó. Sempre, qualquer coisa que você for falar. Tudo bem? Então, como é que a gente fala eu trabalho aqui há 2 anos? I've worked here for 2 years. Mas por que, teacher, que quando a gente vê lá eu trabalho aqui, a gente vai direto lá, I work here. Não é isso que deu vontade de a gente falar? E não só você, que participou, digitou aí comigo, mas 98% das pessoas falariam desse jeito. I work here for 2 years, né? Porque aqui, guys, a gente está entendendo o como. Toda vez que isso acontece, eu uso essa estrutura, tá? A gente saiu do português e foi lá para o inglês. Vou fazer uma atividade agora o contrário. No Telegram, eu mandei a atividade, a gente vai ter as 2 situações. A gente vai ter fazendo isso que eu acabei de fazer com vocês, né? Tá lá no português e como é que eu falaria isso em inglês? E depois a gente vai fazer o contrário também. A gente tem as 2 atividades lá rolando com várias sentenças. E aqui a gente vai ter só um exemplozinho para a gente entender o que está acontecendo. Muito bem. Agora, se eu falasse para você o seguinte, se tivesse uma sentença em inglês escrito o seguinte, ó, você vai agora traduzir no português para mim, tá? Se aparecesse escrito para você isso aqui, ó. Vou trocar o verbo aqui. I have studied English. I have studied English for 2 years. Guys, se você visse essa frase em inglês, como é que você traduziria I have studied English for 2 years? Pode ir digitando aí para mim, né? O ideal seria você falar aqui também, mas como eu não vou conseguir te ouvir, digite para mim como que você traduziria, se você visse isso aqui. I have studied English for 2 years. O que você acha que estaria dizendo nessa sentença? Se alguém te perguntasse, você entende um pouquinho de inglês? Entendo. O que está dizendo aqui? Traduz aqui para mim. O que vocês acham que daria para a gente traduzir aqui esse I have studied English for 2 years? O que você sugere de tradução? Vê se alguém comentou a tradução aí, Lê. Pelo Insta, ou no Face, ou no YouTube. Ó, se você pensou em algo do tipo, A Kel respondeu. Eu estudo inglês há 2 anos. Ótimo, eu estudo inglês há 2 anos. Se de repente você passou assim na sua cabeça alguma tradução do tipo, eu tenho estudado inglês há 2 anos. Depois só coloca aí se de repente passou isso na sua cabeça. Por que eu tô te perguntando, né? Normalmente, quando a gente sai do inglês para o português, né? Na verdade, em ambas situações isso vai acontecer, mas focando aqui, tá no inglês, a gente vai traduzir. A gente gosta de pegar cada palavra, né? O have, para quem conhece ele, sabe que eu tenho tenho estudado inglês. Bom, for, a teacher falou que é o por
2 anos. Normalmente a gente quer fazer isso, né? Traduzir cada palavrinha. Fica errado, guys, essa tradução? Eu tenho estudado inglês por 2 anos? Não, não fica errado. Porém, é uma tradução que a gente não fala no português. Se eu te perguntasse, ó, a Kelly, acho que a Kelly me falou, né, que ela estuda inglês há um tempo e tal. Se eu te falasse no português, tá, Kelly? Quanto tempo você estuda inglês? O que que você me responderia? A gente tá batendo papo. Ah, Kelly, você estuda inglês? Que legal. Quanto tempo você estuda inglês? O que que você me diria? Ah, teacher, eu estudo inglês há tanto tempo. Ou você me diria, eu tenho estudado inglês há tanto tempo. Você já diria direto, eu estudo inglês há tanto tempo? Ou você diria, eu tenho estudado inglês há tanto tempo? No português, tá, gente? O que que você me responderia, Kelly, se eu te perguntasse? Quanto tempo você estuda inglês? Ah, eu estudo há tanto tempo. Ou eu tenho estudado há tanto tempo. E os demais que estiverem acompanhando também. Provavelmente, né? Você ia me responder, eu estudo há tanto tempo. A gente não fala esse tenho no português, do tipo, eu tenho estudado inglês há 2 anos. Não, a gente fala eu estudo, tá? Por que que eu tô dando esses 2 exemplos? Algo por tanto tempo. A gente fala, eu estudo inglês há um ano. Eu trabalho aqui há 2 anos. Eu moro aqui há tanto tempo. Então, a gente vai direto, né? E quando a gente sai do português, alguém fala para você, como a gente começou a aula lá, né? Ai, fala lá no inglês para mim, que eu trabalho aqui há 2 anos. Como é que eu posso falar isso, gente? Vou voltar aqui, ó, na página anterior. Como é que eu falo, gente? Eu trabalho aqui há 2 anos. Ah, avisa o gringo lá e fala para ele que eu trabalho aqui há 2 anos. O que que a gente faz? A gente faz um processo parecido, né? A gente quer falar o I work here. Só que aí a gente precisa entender esse como. Não tanto o porquê, porque o porquê aqui não vai fazer sentido pra gente. Vocês vão ver mais sobre isso até na aula 2, pessoal. E aqui a gente vai focar no como. Toda vez que eu falo que eu faço algo há um tempo, eu vou precisar daquela construção. Então, ao invés de I work, eu vou precisar do I've worked. Tudo bem? A atividade que eu mandei, né? Coloquei lá no Telegram, vocês vão fazer exatamente isso. Vocês vão focar no como é que eu falo isso em inglês? Vai fazer uma, vai fazer a segunda, vai fazer a terceira, vai fazer a quarta e depois o inverso. Toda vez que a gente foca nesse como, que eu vou dar mais detalhes na aula 2, né? Não vou dar muito spoiler hoje, mas toda vez que eu foco nesse como, é uma das técnicas que a gente pode fazer para treinar a fala, tá? Então, esse exemplo que eu dei para vocês, ó, como é que eu falo isso em inglês? Eu trabalho aqui há 2 anos, eu preciso do I've, eu preciso do work it. A gente foi numa atividade de como, né? Como fazer. E esse como fazer é o momento que eu aproveito para treinar a fala. Eu acho que alguém me perguntou, deixa eu ver se eu lembro a pergunta, eu vou comentar um pouquinho mais detalhado lá no Telegram, perguntando, o que que importa aqui? É a tradução, teacher? Na verdade, gente, o que importa em treinos, onde a gente está fazendo, né, nesse estilo, e o que eu mandei lá no Telegram, é a fala, né? É treinar a ponto que a fala seja treinada, a fala esteja sendo praticada. Então, esse tipo de atividade, a gente foca no treino da fala. Não sei se tem alguém aí que fez ou está fazendo as atividades, acho que a Kelly comentou que já tinha feito, né? Então, vai perceber isso. A gente tem o como, estou praticando a fala, tá? A tradução a gente faz uma prática também, só que daí é um outro tipo de habilidade que a gente treina, que também é importante, mas para a fala, o foco é esse tipo de treino que eu acabei de mostrar aqui para vocês, que foi a atividade que foi lá para o Telegram. O pessoal que está me acompanhando, lê, vê se tem alguma dúvida, algum comentário. Por enquanto, não.
Uhum. Gente, mandem as perguntas se eu demorar para ver, porque eu estou monitorando 3 plataformas ao mesmo tempo, tá? Ela espia no Insta, espia lá no Face, espia lá no Então, YouTube, se eu demorar, é por isso. né? A Kelly comentou assim, teacher, meu filho falou que nunca me viu tão empolgada com uma professora de inglês. Que bacana, eu fico feliz. Então, pessoal, continue acompanhando. O Cleiton comentou que ele começou a ver as aulas ontem e já tá sendo de tal tamanho. Que bom, que bacana. Vai mandando suas dúvidas, algum comentário? Não, mas eu só queria fazer uma pergunta estética, que a gente está testando, né, um estúdio um pouco diferente hoje, né? Vocês perceberam? Aí depois comentem, pessoal, o que vocês acharam. Se tá ruim, essas duas câmeras, ficar trocando. O Insta mais próximo, né? Então a gente tá tentando fazer isso hoje. Então aí depois vocês comentem se tá esquisito ou se tá bom assim. Se tá bom, porque antes eu olhava só para um lugar, agora eu olho para cá, olho para lá, mas o importante, gente, é o quadro aqui, né? Que eu tô escrevendo mais do que eu, que é você me ouvindo e acompanhando o que tá sendo dito aqui, tá bom? Bye, bye, guys. See you!